Vamos então, amados irmãos e queridas irmãs, para a nossa oração inicial do culto e depois, na sequência do culto, vem a proclamação da palavra de Deus e o encerramento do culto. Oração, proclamação da palavra, encerramento do culto. Deus querido, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor que nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, Senhor que nos acompanha desde antes do nascimento, quando nós éramos uma massa completamente disforme. O Senhor sabe absolutamente tudo de cada um de nós. O Senhor sabe dos nossos defeitos, das nossas falhas. O Senhor nos conhece. E o Senhor é bom porque nos perdoa. O Senhor é bom porque enviou a cada um de nós o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebe-nos, Senhor, na tua presença nesta manhã, como adoradores do Senhor, cultuadores, porque só o Senhor é digno de ser adorado e cultuado. Recebe a nossa adoração. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Ah, Senhor, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a oração que faço, não sem antes pedir perdão de todas as nossas falhas, defeitos e pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e oramos e suplicamos no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e queridas irmãs, o fim está realmente muito próximo. Parece até uma coisa muito repetitiva, mas a gente pode proclamar isso, né? As outras gerações anteriores à nossa não puderam. Mas a gente pode dizer, olha, o fim está muito próximo, está aqui pertinho da gente. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para a gente abrir a Bíblia na carta aos Romanos. Eu nem abri aqui, hoje eu estou enroladinho também. Aos Romanos, capítulo 8. Está aqui. Quero ler com vocês versículos 38 e 39 do capítulo 8 de Aos Romanos. Deixa eu baixar um pouco esse fundo que está... É que o botão do fundo está com problema, às vezes eu abaixo e ele volta, né? Vamos lá. Porque Romanos, capítulo 8,
versículos 38 e 39, tá? Gostaria muito que você lesse junto comigo. Se não puder ler, ouça. Eu vou ler. E a Bíblia diz para nós que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Não é? A fé não vem de ver, presenciar milagre. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, não sei se você participou do culto ontem, mas ontem a gente estava falando que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar, né, a Bíblia, que é a palavra de Deus, dizendo para a gente orar, a não ser para Deus em nome de Jesus. Nem há na Bíblia que se ore para o Espírito Santo. Não tem. É orar para Deus em nome de Jesus, né? E aqui, esta passagem, dentre outras tantas, porque nós vamos falar de outras coisas hoje, diz que o amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que como a Bíblia esclarece tantas coisas a Bíblia, né? A Bíblia, o sujeito está orando por um santo, né? Às vezes a gente vê aí pessoas falando, não, meu pai está comigo, meu pai faleceu, mas ele está comigo, me ajudando. Ora, não está nada. É duro às vezes ter que falar, é duro, é verdade. Olha, o meu irmão morreu, mas ele continua comigo, ele me ajuda, eu sinto a presença do meu irmão. Desculpa, né? Com todo respeito, com todo amor, carinho. Ou você não sente nada, ou o que você sente não é a presença do seu irmão, porque a Bíblia é claríssima nesse aspecto. O amor de Deus não está nas pessoas que já morreram. O amor de Deus por nós está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá escrito, não é o Mário que está inventando. Agora ele deu de falar mal. Não estou falando mal, estou trazendo esclarecimento. E quantas vezes, e daqui para frente as coisas vão ficar muito piores, né? Esse mundo não tem mais controle. Aliás, a própria Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, quando diz o mundo jaz no maligno, nosso Senhor está dizendo que o mundo é morto no diabo, em Satã.
Aliás, deixa eu esclarecer, porque outro dia meu irmão me perguntou isso. Olha, diabo, Satanás, capeta, gramunho e outros nomes aí, tudo refere-se a Lúcifer. Tudo refere-se ao diabo, ao maligno, né? Em cada região brasileira se dá um nome muito regional para o diabo. Então o mundo é morto no maligno, está lá enterrado, está lá travado no diabo. Por quê? Para que as coisas, não foi Deus que fez isso assim. As pessoas optam por isso. As pessoas escolhem para viver assim. Eu não sei se isso aconteceu ou não. A gente não pode falar disso agora. Não pode falar, porque se falar eu corro o risco de ser processado por alguém. E como eu sempre digo, eu falo assim num tom leve de brincadeira, mas é verdade. Se eu for processado, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então tem coisas que a gente, infelizmente, tem que segurar a boca, segurar a língua. Eu me lembro que quando eu era criança, na ditadura, né? A gente ouvia, mano, não posso falar. Ah, se eu falar isso eu vou ser preso. Eu via muito isso e agora eu estou repetindo isso, né? Se eu falar isso, eu posso ser processado, essas coisas todas. Não que isso me afaste de falar a verdade, né? Mas determinadas coisas a gente não pode escancarar. Enfim, quem é que não está na vida buscando uma solução? Né? Uma solução. Nós aqui em casa estamos agora buscando uma solução. Nós temos um problema aqui, e precisamos de uma solução para esse problema, né? Aonde eu estou buscando solução? Em Deus. O Senhor me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria para resolver isso aí. Não sei como. E alguém me contou esse negócio de buscar solução, né? Alguém me contou uma história. E eu fiquei ouvindo, eu ouço. Às vezes não, porque quando eu já vejo que a coisa é bobagem, sabe, conversa, que só vai ficar falando, gastando tempo, e a gente gasta a nossa atenção com coisas bobas, aí eu não presto atenção mesmo não. Mas quando o negócio é importante, eu quero saber, eu quero entender. Alguém me contou essa história que em uma feira lá na França, uma mulher, uma senhora, se aproximou de uma banca, né, de um estande, onde se vendia literatura, livros cristãos, literatura bíblica. Vendia bíblias lá também. E esta mulher disse que queria pagar pela Bíblia que o filho dela, de 9 anos de idade, havia furtado no dia anterior. O filho dessa mulher, 9 anos de idade, passou no dia anterior naquele lugar e furtou uma Bíblia. A mulher em casa viu, né?
E ela foi lá para pagar por essa Bíblia que o filho havia roubado. As pessoas que estavam ali naquela banca, naquele stand, ficaram surpresos, né, com essa atitude dessa mulher. E depois de ouvir tudo que ela tinha para falar, eles ficaram também maravilhados, né, com a posição que essa mulher tomou. Ela contou que o marido dela, o esposo, o pai do menino, estava em coma há 2 anos. E o menino sofria muito de ver a situação do pai ali. Por isso ele pensou que a Bíblia pudesse dar ao pai, em coma há 2 anos, algum tipo de solução para aquele problema dele. E a mãe, quando viu a Bíblia em casa, a mãe imediatamente quis devolver a Bíblia. Mas depois ela começou a ler a Bíblia e ela gostou da leitura que a Bíblia apresentava para ela. Então ela falou: eu não vou devolver, eu vou comprar esta Bíblia. Sabia que o filho tinha furtado. Então ele falou: agora eu vou lá e pago, eu compro essa Bíblia. E o que isso mostra para a gente nesta manhã de quarta-feira? Que a Bíblia, amados irmãos e queridas irmãs, por mais que você já tenha lido, por mais que você já tenha passado por aquilo que está escrito, já tenha lido várias vezes aquilo que está escrito, a gente pode encontrar na Bíblia aquele, porque é só na Bíblia que a gente encontra. Não é na igreja, não é numa denominação, é na Bíblia. É na Bíblia. A gente pode encontrar aquele que pode nos dar uma ajuda por aquilo que a gente está passando, mas também uma paz com Deus, uma tranquilidade de coração e uma força diária para a gente não se desesperar diante das situações difíceis que a vida joga na nossa cara. A Bíblia, amados irmãos e queridíssimas irmãs, é um grande presente que a graça de Deus oferece a cada ser humano por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a maioria de nós não tem o hábito, não pratica o exercício de ler a Bíblia. A Bíblia é uma maravilha. Deus deixa claro para a gente na Bíblia que Ele nos ama. Porque uma coisa é eu vir aqui e dizer para você: olha, Deus ama você, Deus nos ama. Esse Deus grande, maravilhoso, poderoso, forte, imbatível, invencível, Ele nos ama. Uma coisa é eu falar isso, outra coisa, outro peso,
É isso estar escrito na Bíblia. E o que eu quero dizer para nós hoje é que Deus nos ama, ainda que nós sejamos transgressores dos mandamentos divinos. Olha que amor. E eu estava lendo isso, sabe, a minha cabeça começa, né? Você já pensou? Coloque-se na posição de Deus. É claro que você não é Deus, é claro que eu não sou Deus, é óbvio. Mas vamos tentar criar uma situação aqui para a gente entender o amor de Deus. E o amor de Deus é justo. O amor de Deus não é como o nosso amor. O nosso amor é mais movido por emoção, né? Meu filhinho. Ai, meu Deus. A gente sempre é movido por isso. Não, o amor de Deus não tem isso. É um amor puro. Mas coloque-se, tente, né? Porque foi o exercício que eu fiz. Colocar-se no lugar de Deus. E as pessoas ao seu redor, Luiz, Nelson, são seus filhos. Porque se você está colocando-se no lugar de Deus, todas as outras pessoas são filhos. Imagina, a sua esposa trair você. E se ela se arrepender, você perdoar e viver com ela como se a traição não tivesse acontecido. Para Deus é assim. Para nós isso não dá, não dá. É que homem que consegue isso? Difícil, né? Imagina, você está andando na rua, você é Deus. Todas as outras pessoas são filhos. Você está andando na rua lá com o seu celular e vem um sujeito, joga você no chão, chuta, agride você, pega o seu celular e sai correndo. E você, como Deus, se essa pessoa se arrepender, você perdoa tudo isso. E vai tratar essa pessoa como se ele nunca tivesse agredido, batido, surrado você e ainda roubado o seu celular. Deus é assim. Por causa disso que a Bíblia diz para nós que Deus nos ama, ainda que sejamos transgressores dos mandamentos divinos. Eu estava hoje de manhã, e eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho. Deveria ter, talvez, mas eu não tenho. Porque ter vontade é uma coisa, e fazer aquilo que você tem vontade é outra coisa. Às vezes eu tenho vontade de pecar. Não que eu não saiba que aquilo é pecado. Eu estou falando de mim, hein? Não estou falando de você, estou falando de mim. E eu tenho convicção que mesmo assim Deus me ama. Não porque eu seja merecedor, não mereço nada do que eu tenho. Ontem eu agradeci tanto a Deus, estou falando de mim novamente. Eu agradeci tanto a Deus pela terça-feira que Deus me deu, pelas coisas que eu
fiz, pelo cuidado de Deus para comigo. Porque eu sou bom? Porque eu não sou mesmo. Eu sou um pecador, olha, eu luto para não pecar. Eu acho que você também, eu estou falando de mim porque eu não sou diferente de ninguém, sou igualzinho. Eu tenho vontade de alguns pecados. Mas eu luto contra eles. Porque Deus me ama mesmo que eu seja um transgressor. Porque senão Deus me amaria só se eu fosse bonzinho. Aí Jesus não poderia ter dito o que ele diz. Por que me chamas de bom? Bom é só o Pai. Ele não poderia ter dito isso. Porque eu sou bonzinho, Deus me ama porque eu sou bonzinho. Olha como eu sou bonzinho. Olha que carinha de bonzinho que eu tenho. Não sou bonzinho. Eu creio que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para carregar aquela cruz. E eu estava vendo nesse final de semana um vídeo antigo, né, sobre a crucificação. Foi uma coisa terrível. Foi pior do que a gente imagina, né? Foi muito terrível a crucificação de Jesus. E Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, ao mundo para carregar aquela cruz. E ao carregar a cruz, carregou ali todos os pecados de todos que creem nele. É um negócio tão extraordinário, um negócio tão maravilhoso, que Jesus carregou na cruz do Calvário os pecados todos que haviam sido cometidos antes dele, os pecados que estavam sendo cometidos no tempo dele e todos os pecados que seriam cometidos no futuro, depois que ele morresse e ressuscitasse e ascendesse aos céus. Porque não foi só os pecados cometidos lá na época da lei, não foram só os pecados cometidos na época de Jesus, os futuros pecados. Pecados de todos aqueles que creem nele. Não é crer que Jesus existiu, é crer que ele é o Salvador. Não há outro Salvador. Você quer ser perdoado? Tem que crer em Jesus como perdoador. Você cometeu algum pecado? Pecou. Porque é muito fácil a gente ficar apontando. Pecou. Olha, ele fez isso, fez aquilo. Olha, ele isso. Ele... É uma beleza, né? Ainda mais pecado dos outros. É bom demais, né? A gente ficar comentando, falando. Mas acontece com a gente também. Sei lá, de repente você não tem desejo de pecar, que maravilha. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho. Eu não vou negar, não. Não vou mais ouvir aquele cara. Ele falou para todo mundo ouvir, para todo mundo que estava, né? Nosso pequeno rebanhinho aqui. Ele falou que ele tem desejo. É lógico, eu vou mentir. Eu vou falar, eu não tenho.
Porque eu não tenho sim, tenho sim. Tenho. E só a bondade de Deus na nossa vida para controlar essa situação. Cristo expiou nossa culpa para com Deus. A culpa do pecado, que Deus ia sarrafar a gente mesmo, Cristo expiou essa coisa, Ele pagou essa culpa. De maneira que todos aqueles que confessam o seu pecado, os seus desejos, os seus pensamentos, isso não quer dizer que você vai se entregar, hein? Porque na verdade quem é de Cristo resiste, né? Mas e se eu não resistir? Eu vou ser pior? Porque não tem pior ou melhor. Nós, sabe, eu tenho o defeito, esse defeito você tem o outro tem esse mais outro. Ninguém é perfeito aqui. Então, todos aqueles que confessam o seu pecado são justificados e adotados como filhos de Deus. Sei da sua vida, claro que não sei. Você não sabe da minha. Por mais que eu fale aqui uma coisa ou outra, você não sabe. E nem é interessante eu saber. Nem é interessante você saber da minha vida. Quem tem que saber é Deus, porque é Ele que nos perdoa. E esta passagem de Romanos, já vou encerrar, capítulo 8, versículos, acho que é o 39 aqui. O 38 também, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por acontecer, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. E a solução, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, é essa. Não tem outra. Pode ficar vendo aí solução de investimento, solução disso, não tem outra. A solução é Cristo, nosso Senhor. A própria Bíblia diz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus querido, amado e poderoso e maravilhoso Senhor da glória, quero exaltar, glorificar, engrandecer o Senhor, te agradecer, Senhor, porque nada nos separa do seu amor, nem os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fraquezas, as nossas ações erradas, nada. Romanos 8, 38 e 39 diz que absolutamente nada pode nos separar do seu amor. E embutido no seu amor está o seu perdão. E eu te louvo e te glorifico por isso.
porque Tu és a solução, a única, no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.